Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos iniciando o programa Palavra Viva. E eu quero pedir ao Senhor por sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte desse programa, seja onde ele ou ela estiver. Abençoa o nosso país e o mundo. Nos livra dessa crise política, crise econômica e crise sanitária. Dê sabedoria aos governantes para que eles possam saber o que fazer em meio a tudo isso que estamos enfrentando. Tem misericórdia de tantos que precisam do seu socorro, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, meus irmãos, ouvintes, hoje eu quero meditar com vocês na primeira parte da mensagem que tem por título A Igreja de Esmirna e a Fidelidade a Deus.
a igreja de Esmirna e a fidelidade a Deus. E para isso eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos de número 8 a 11, que dizem assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em 3 de abril de 1968, o Dr. Martin Luther King Jr. fazia o seu último discurso, que tem por título Eu estive no topo da montanha, na sede da Igreja Mundial de Deus em Cristo, em Memphis, no estado sulista do Tennessee. Martin Luther King Jr. foi um pastor protestante, batista e ativista político norte-americano, que se tornou o grande líder do movimento aos direitos civis nos Estados Unidos a partir de 1955. Em fevereiro de 1968, os agentes sanitários, no Brasil conhecido como garis, da cidade de Memphis, haviam iniciado uma greve de saneamento a partir da morte dos trabalhadores E. coli e Robert Walker em compactadores de lixo. Eram cerca de 1.300 trabalhadores negros que iniciaram a greve em 11 de fevereiro de 1968, reivindicando melhores salários e condições de trabalho, lembrados pelo lema e grito de ordem: Eu sou um homem. King foi até a cidade para apoiar a greve e realizar uma marcha pela cidade em 4 de abril. Na noite do dia 3 de abril, ele foi até a sede da Igreja Mundial de Deus em Cristo para participar da reunião daquela noite. Não estava programada para que ele discursasse, mas foi convidado e ele aceitou. O discurso ficou conhecido como Eu estive no topo da montanha, onde ele apoiou a greve e fez um apelo à união entre os ativistas negros, ações econômicas, boicotes e uma adesão aos protestos não violentos. Disse ele: Saia e diga aos seus vizinhos para não comprar Coca-Cola em Memphis. Vá e diga a eles para não comprarem o leite. Diga a eles para não comprarem. Qual é o outro pão? Pão Maravilhoso. E qual é a outra empresa de pão, Jesse? Diga a eles para não comprar o pão Hard. Como Jesse Jackson disse, até agora apenas os lixeiros têm sentido dor. Agora devemos meios que redistribuir a dor. No dia seguinte, Martin Luther King Jr. foi assassinado enquanto estava na varanda do seu quarto em Loewen Motel. Um tiro de espingarda disparado por James Aaron Ray acertou King na mandíbula. James seria preso meses depois em Londres, quando tentava fugir. Porém, a família de King acreditava se tratar de uma conspiração do governo dos Estados Unidos, a máfia e a polícia de Memphis, como alegou Lloyd Jauris, proprietário de um restaurante próximo ao local do assassinato de King. Para eles, E. coli seria apenas um bode expiatório. No final do seu discurso, King parece ter previsto
a sua morte prematura. De modo que ele disse as seguintes palavras: como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. Eu olhei e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com você, mas quero que você saiba que hoje à noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. E então eu estou feliz esta noite. Eu estou preocupado, eu não estou preocupado com nada. Não tenho medo de nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. King morreu sabendo o para que ele havia vivido. De modo que o autor João Cabral de Melo Neto, no seu livro Morte e Vida Severina, diz que o homem não tem medo de morrer, mas tem sim medo de morrer sem saber o porquê viveu. Martin Luther King Jr. sabia o porquê estava morrendo. E eu estou falando isso porque os crentes de Esmirna também tinham plena consciência do porquê estavam morrendo. Quando se sabe o porquê se está vivendo, não se tem mais medo da morte. A morte só faz sentido para quem sabe o porquê viveu. Alguém ainda diz que se não temos uma causa pelo que morrer, então não começamos a viver ainda. O cristão tem uma causa pelo que morrer: Cristo. Jesus é a causa pela qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, se tirar Cristo de nossas vidas, tudo perde o seu real sentido. Paulo reputou tudo por perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Nada mais importava para ele, só Cristo. Assim deve ser conosco ainda hoje e sempre. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. A primeira palavra do livro é justamente Apocalipse. Daí o título que se levou o livro. Mas foi revelado por quem? Por Jesus Cristo, do que o Pai havia revelado a ele. As perguntas que nós temos que nos fazer a partir daqui, a fim de compreender esse livro, são: número 1, a quem esse livro foi revelado? Apocalipse capítulo 1, versos de número 1 e 2, nos diz que foi ao apóstolo João. Número 2, de onde foi revelado? Segundo Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz que foi na ilha de Patmos, no mar Egeu, a uns 64 quilômetros da costa de Éfeso. Domiciano, o imperador romano, exilava lá todos aqueles que ele considerava uma ameaça às suas ordens. Número 3. Quando foi revelado? Apocalipse capítulo 1, verso 10 diz que foi no dia do Senhor, o domingo. Número 4. Como foi revelado? Apocalipse capítulo de número 1, verso 10 diz que João foi arrebatado em espírito. O corpo permaneceu na terra, mas o espírito foi para as regiões celestiais. Número 5. Por meio de quem foi revelado? Sabemos que foi revelado por Jesus, mas por meio do anjo do Senhor. Segundo Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Número 6. E com que propósito foi revelado? Apocalipse, capítulo 1, versos 3 a 8, versos 11 e 19 e 20 respondem. A intenção de Jesus era trazer a paz ao coração perturbado dos crentes primitivos em meio às intensas perseguições daqueles dias. Jesus instruiu o apóstolo João por 2 vezes a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Na Ásia Menor não existia apenas 7 igrejas, é preciso destacar isso. Não são contadas entre elas as igrejas de Colossos e Hierápolis, mas elas também faziam parte dessa região. A estrutura de escrita das 7 cartas enviadas
as 7 igrejas da Ásia Menor contavam com a apresentação, o elogio, a exortação e as promessas. 2 das 7 igrejas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia. 4 receberam elogios e exortações, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E só uma recebeu apenas exortações, Laodiceia. Aquilo que Jesus tinha a revelar do que estava por acontecer precisava antes estar sob o conhecimento da igreja. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, encontradas no livro do Apocalipse, são arquétipos de todas as igrejas de Jesus Cristo em todos os períodos da história da igreja. Jesus tinha uma mensagem a cada uma daquelas igrejas, como as tem as do nosso tempo. Jesus é aquele que governa a igreja. A igreja não está sozinha nesse mundo, porque Jesus a lidera. Jesus sabe as obras das igrejas. Jesus tem elogios às igrejas. Jesus tem exortações às igrejas. Jesus tem promessas às igrejas. Quem acha que Jesus está longe das igrejas não compreende o poder de atuação do Cristo ressurreto sobre a sua igreja. Algumas considerações, então, precisam ser feitas sobre a igreja de Esmirna. Em primeiro lugar, o contexto da igreja de Esmirna. Essa era a segunda carta que Jesus estava pedindo para João escrever e enviar aos cristãos da Ásia Menor. O texto diz: "E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve", isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 3 pontos aqui se destacam. Letra A. O líder destinatário. Todas as cartas enviadas foram enviadas, em primeiro lugar, aos seus respectivos líderes espirituais. E o trocadilho de Jesus aqui era óbvio. A palavra anjo significa mensageiro. E de forma hierárquica, Jesus transmitiu sua mensagem ao destinatário final, que era a própria igreja primitiva. Jesus tinha uma mensagem que ele passou ao apóstolo João, o último dos apóstolos vivos naquela época, e a principal liderança sobre a igreja do primeiro século, que informou a mensagem ao anjo de cada respectiva igreja, que comunicou a toda a igreja local. A verdade é que até hoje, esse é o critério usado por Jesus ao se comunicar com a sua igreja. Paulo foi quem disse que o que recebeu, isso também compartilhou. Tudo que Jesus tinha a falar com a sua igreja, ele comunicou aos seus apóstolos. E os apóstolos notificaram aos novos líderes da igreja para a conduzirem. Por isso, até hoje, a doutrina dos apóstolos é seguida pela igreja. Existe um referencial revelado por meio da palavra de Deus, chamado cânon das Escrituras. A liderança da igreja é fundamental para o seu avanço ou para o seu regresso. Segundo o apóstolo Pedro, Jesus é o sumo pastor. E os pastores responsáveis pelas igrejas devem a ele zelo pelo rebanho. Uma igreja sem pastor é como um rebanho sem proteção ou cuidado. A ovelha deve ser pastoreada e saber ouvir a voz do seu pastor, porque é isso que a conduz pelo caminho da vida. Uma ovelha que não se submete ao cuidado de um pastor fica vulnerável aos lobos e aos carrapichos do caminho. A ovelha precisa de um pastor porque ela não é autossuficiente para se sustentar ou se estabelecer. Uma ovelha desgarrada pode morrer pelo simples fato de não ter ninguém zelando por ela diariamente. Assim é a vida do crente que não é liderado por um pastor fiel a Jesus e a sua palavra. Letra B. A igreja destinatária. Jesus já havia enviado uma igreja, já havia enviado uma carta a uma das igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, que era também a capital da Ásia Menor. Mas agora estava enviando uma mensagem específica
a igreja que estava localizada na cidade de Esmirna. Esmirna ficava a uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso. E era como esta um ponto marítimo próspero. Existia inclusive uma disputa de interesses entre Éfeso e Esmirna de qual cidade era mais importante para o Império Romano. Já em 195 a.C., os esmirnianos edificaram um templo dedicado à dea Roma, a deusa de Roma. Em 26 a.C. também construíram um templo ao imperador Tibério, por isso se gabavam por serem os pioneiros à adoração ao imperador. Isso sem contar que Esmirna já era conhecida por sua arquitetura, seus templos dedicados aos deuses gregos e os seus belos bosques. Com uma população de cerca de 250 mil habitantes, Esmirna se via vaidosa e ferrenha a todos aqueles que se opunham às suas oposições culturais. Havia uma comunidade judaica bastante expressiva na cidade. Os judeus podiam servir a Deus com liberdade religiosa, porém, com o surgimento dos cristãos da cidade, houve perseguição primeiro por parte deles a eles, por não crerem que Jesus era Deus, e por parte dos romanos, porque os cristãos não confessavam que César era o Senhor, mas sim Jesus era o Senhor. Tudo indica que a igreja de Esmirna foi plantada por meio ou por efeito do ministério do apóstolo Paulo, quando ele havia iniciado a igreja de Éfeso. Os crentes de Esmirna sofriam muito por amor a Cristo, mas mesmo assim eles eram fiéis até a morte. Apesar das constantes oposições, eles não abandonaram a Cristo, de modo que Jesus os enviou essa carta a fim de encorajá-los. E alguns lugares crentes não podem ser apenas crentes, mas soldados, guerreiros ou leões ferozes. O ambiente em que se vive determina que tipo de pessoa se será. Quanto mais confortável for o ambiente, mais fraco se será, mas quanto mais hostil for o ambiente, mais forte se será. Na hora do aperto só existe duas atitudes a se tomar: correr ou lutar. E os crentes esmirnianos não correram, mas lutaram bravamente por amor a Cristo. Essa deve ser a atitude da igreja de Cristo em todos os lugares, em todas as épocas. Letra C, o remetente e a sua divindade. Diante de tudo isso, como Jesus se apresentou à igreja em Esmirna? Diz o texto: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus se apresentou a essa igreja como o autor e o mantenedor de todas as coisas. Não existe nada antes dele e nem nada depois dele. Ele é o princípio e o fim. Além de ele ser invencível sobre aquilo que mais amedronta o ser humano, a morte, pois morreu e ressurgiu. Ele é o primogênito dentre os irmãos, e assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele no último dia. Assim como a morte não pode o deter ou não pôde o deter, não deterá nós. Jesus estava se apresentando dessa forma aos esmirnianos exatamente para renovar a fé deles em meio a toda aquela perseguição e sofrimento. Essas palavras de Jesus devem aquecer o nosso coração nesses últimos dias, devido ao Covid-19. Pois se chegar a nossa vez, essa deve ser a nossa esperança. Morrer para o crente é entrar no gozo celestial, é esperar Jesus no paraíso, é esperar a transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível, é esperar a vinda gloriosa de Jesus nos ares para buscar a sua igreja eleita e redimida por seu sangue. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança do povo de Deus em respeito à sua vinda. A igreja de Esmirna era uma igreja aparentemente pobre, porém rica. Rica por quê? Porque ela era uma igreja voltada a Jesus e confiava em Jesus. E essa é a primeira parte dessa mensagem. Amanhã nós iremos aprofundar um pouco mais, entendendo a respeito dessa igreja. E a minha oração é que nós venhamos, assim como a igreja de Esmirna, ter esse senso de existência, de sentido de existência, de saber que a nossa existência
está colocada em Cristo. Deus abençoe vocês.